Uma boa noite a todos, todos muito bem-vindos. É com muita alegria que iniciamos o estudo desta noite, com muita gratidão ao nosso Pai Criador que nos proporciona essa possibilidade bendita, e com muito carinho nós vamos nos ligando a todos os nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos que estão aqui neste encontro esta noite, para que possamos aprender e compartilhar um pouquinho daquilo que nós já conhecemos, que essa oportunidade do estudo seja a oportunidade de um aprendizado edificante, que tenhamos as nossas mentes e os nossos corações abertos para que possamos aprender tantos ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou por meio das suas parábolas, por meio dos seus exemplos, que nós possamos, querido Mestre, nesta noite, estar com as nossas mentes e os nossos corações abertos para absorver tudo aquilo que ainda necessitamos, e que este aprendizado seja as rosas necessárias que encontraremos no nosso caminho para que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia, perfumando a nossa vida e a vida de tantos que nos rodeiam. Que possamos humildemente, Mestre, exemplificar aquilo que já aprendemos. E é com muita gratidão que agradecemos também ao Pai Criador que nos dá sempre essa oportunidade do estudo, do aprendizado. E com muito carinho nós dizemos a prece, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Amém. Obrigada, Lu. Geraldo, desculpa, eu nem fiz uma pergunta, ver se estava tudo ok para iniciar a gravação, está tudo ok? Obrigada, viu, meu amigo? Como sempre, muito obrigada pelo seu desprendimento. Eu tenho certeza que esse estudo é de importância, não só por nós estarmos aqui online nesse momento, mas também por essas aulas que ficam gravadas, que ficam disponíveis no YouTube depois, né? Esse é um trabalho muito bonito que nós conseguimos realizar. Bom, nós estamos no capítulo 1, Não Vem Destruir a Lei, Instruções dos Espíritos. Vamos por o item 11. Já lemos o 9, o 10, né? O 9 é um espírito israelita. No 10 foi as orientações de Fenelon. E agora nós vamos para uma comunicação muito interessante. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou começar aqui. Mas agora eu vou começar e vou terminar, né? Eu quero que a Edna comece o capítulo 2, né? Vamos lá. Item 11, tá? Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Vulgarizadores é que tornam popular, né? Depois de toda, o Evangelho é interessante, né? Porque ele fala de uma parte que está num dos 4 Evangelhos, né? Os evangelistas. Aí Kardec vem com a explicação e depois tem a orientação dos espíritos, que eu acho muito interessante, né? Porque ele submete
essas palavras aos espíritos e eles vêm confirmar através dessas cartas. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertencente ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos espélios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando, em seus maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me. Creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. 2 pontos. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Doutrina que viria, né? Essa a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, um discípulo de Paulo de Tarso. Aí tem uma nota de Kardec que diz assim: dá-se a venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Dar-se-á venha Santo Agostinho, perdão. Dar-se-á venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Liberta, sua alma entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos, e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. A Edna, por favor, pesquisa para a gente íncubos e súcubos e a teoria dos antípodas. Dá para a gente falar para os nossos amigos. Nós sabemos o que é, mas vamos falar para eles. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda parte, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando-o na atualidade, outra coisa não faz, senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição igual, análoga, né? Então, Edna, espíritos íncubos e súcubos, tá? Porque ele tinha, antes de tornar-se padre, de se ordenar, ele tinha essa crença. Vocês viram o texto que falava aí, né? Tá aí já o incubo. Tá, lê para nós, amiga. O incubo, do latim incubare, deitar-se em cima.
é um demônio masculino da mitologia e folclore medieval que visita mulheres adormecidas para ter relações sexuais, frequentemente resultando em exaustão física, culpa ou perturbação. Acredita-se que deles roubam energia vital e podem assumir formas atraentes. A contraparte feminina é o súcubo. Então, eu vou pôr o do súcubo aqui, só um minutinho, tá? Tá, e aqui fala a teoria dos antípodas, tá? Na realidade, o que ele fala aí, ele anota, né? Diz que ele teve que abandonar a crença que alimentara nesses espíritos, porque ele acreditava nisso, né? E o anátema é, vamos desacreditar, que lançaram contra a teoria dos antípodas. É interessante porque a gente estuda pouco Santo Agostinho, e Santo Agostinho tem uma história muito bonita para mostrar para a gente, especialmente a sua conversão. Tá? O súcubo agora. Vai lá. Do latim súcuba, prostituta. É uma entidade demoníaca feminina no folclore medieval e na mitologia, conhecida por aparecer em sonhos para seduzir os homens. Essas criaturas, frequentemente descritas como lindas mulheres aladas com chifres, alimentam-se da energia vital ou sexual de suas vítimas enquanto dormem, deixando-as exaustas. Olha só que loucura, né? As coisas que as pessoas... Na época medieval eles acreditavam, né? Isso já caiu em desuso, apesar da gente saber que existem espíritos menos esclarecidos que vêm nos roubar energia, mas roubam energia de várias maneiras, né? Tudo bem, gente, até aqui? Tudo em ordem? Vamos para o capítulo 2? Meu reino não é deste mundo, né? Neste capítulo a gente vai falar sobre a vida futura, a realeza de Jesus, do ponto de vista e, lógico, as instruções dos Espíritos. Vamos lá. Você quer ler a vida futura? Eu vou ler o trecho de João, Érico, você lê a vida futura, tá bom? Todinho. Se quiser fazer algum comentário, a gente complementa depois, tá? Vamos lá. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito ver Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu fosse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou o rei. Não nasci, não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Em João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Vamos A lá. vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade, e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias
muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que devia ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. E é esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura em princípio, como uma lei natural à qual ninguém pode escapar. Aí, porque ele fala no início de dogma, né? Que é isso que a gente não escapa. Isso a gente considera um dogma, tá? Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número não é senão uma crença sem certeza absoluta, daí as dúvidas, mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento de Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram, daqueles que aí se encontram, são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma, e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Muita gente ainda hoje não acredita nisso. Muita gente, né? Então, tudo bem que cada um tem o seu momento, mas a gente já podia estar mais adiantado a respeito disso. Né? O que é interessante é a gente fazer uma correlação aqui da explicação sobre a vida futura da Kardec com o relato do texto de João, né? Porque ele foi buscar lá em João frases e dizeres do mestre, né, de Jesus, afirmando que existe uma vida futura, que o reino dele não era aqui, né? Então, aí já, por isso que esse capítulo está logo no começo, porque toda a fé começa por aí, crer em Deus, né? Crer na existência da vida futura e crer na possibilidade dessa comunicação entre os mortos e os vivos.
Esses são 3 pilares básicos da fé espírita, né? Acreditar em Deus, ou seja, na existência de um Deus, de uma força superior à nossa, que criou tudo e que tudo comanda. Acreditar na possibilidade da vida futura, ou pluralidade das existências, que é o que o texto fala, né? E acreditar que é possível se comunicar o mundo espiritual com o mundo material. Então, por isso que ele fala, por essas palavras, Jesus se refere à vida futura. E é como se fosse o eixo de ensino do Cristo, ou seja, é a linha mestra do ensino de Jesus, que existe uma outra vida e que é preciso que nos preparemos para essa outra vida, que a nossa vida aqui é momentânea, né? Então, muitos dos nossos sofrimentos e muitas das nossas dores, inicialmente, decorrem por esse desconhecimento. Então, quando se desconhece essa informação, né, e não se entende ou não se acredita, né, nessa afirmação do mestre, você tem uma visão muito pequena do que é a humanidade. É como se você ficasse, tem um terreno, uma montanha alta, eu já dei esse exemplo em outros assuntos, e a gente está olhando no mesmo nível do sofrimento, ou seja, eu só estou vendo a vida presente. Então, eu não consigo ver o que há depois, o que há além. Agora, se eu subir uma montanha e está lá do alto, eu vou conseguir observar que depois do vale que está ali entrecortado de espinhos, caminhos tortuosos, secos, que lá na frente tem um rio, tem um oásis, e a caminhada vai ficar mais fácil. Entendeu? A fé na vida futura é fundamental para a gente estudar o Espiritismo, né? Porque ela explica e justifica todas as diferenças que existem na nossa sociedade. Explica calamidades pelas quais os povos passam, né? Resgates coletivos, não é isso? A justiça de Deus, que a justiça de Deus, independente da nossa fé, da nossa crença ou da nossa vontade, vai sempre seguir o seu curso, porque sempre tem alguém no comando, né? E nessa é interessante que depois que o Espiritismo veio como a terceira revelação, que a gente viu no capítulo 1, não é? As coisas ficaram muito mais claras. Apesar da gente ainda ter muitas coisas obscuras, muitas coisas que ainda precisam ser esclarecidas para nós, por eles, né? Mas muita coisa foi esclarecida por entenderem, né? Pela espiritualidade entender que a gente já estava maduro para isso. Tudo bem? Dúvidas? Podemos seguir em frente? Lucineide, você lê a realeza de Jesus, por favor? Leio, Mário. A realeza de Jesus. O reino de Deus não é deste mundo. É o que cada um Só um minutinho. compreende. Só um minutinho, Lucineide. Lucineide? Lu, alô. Desculpa interromper, você vai recomeçar. Eu teria que ter falado isso de novo no começo. É interessante que a cada item desse, que a gente vai discutir, né? Os poetas da Léo falou, eu falei também. A gente compreenda, porque nas preleções, tem muita casa que faz as preleções em cima do Evangelho. A grande maioria, né? Tem algumas casas que utilizam o vinho de luz, ou o pão nosso, que daí é pequenininho, né? Aí você tem que pegar uma página e meia e transformar em 20 minutos. É mais difícil, né? Eu acho muito mais fácil falar do Evangelho. Eu acho muito mais fácil. Então, é interessante que não fique dúvida para nenhum item. Se a gente quiser anotar alguma coisa, eu anoto tudo na beirada dos livros, tá tudo cheio de anotação. Porque isso vai servir para quem dá preleção, né? Na hora do Evangelho, ok? Desculpa, Lu, começa de novo. Imagina, é ótimo, não, e eu
Eu falo que em cima do evangelho tem outro evangelho que eu escrevi com as minhas palavras. Mas vamos lá. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. É o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano. É uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que aquele que leva o diadema? Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi, pois, com essa razão que disse a Pilatos: Eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Quer dizer, né, ele deixou bem claro, né, que se a gente fosse ficar disputando, né, se as pessoas quisessem vê-lo como um rei da terra, ele jamais seria, porque o que ele veio nos ensinar ultrapassa tudo isso, aquilo que a humanidade, infelizmente, desde aquela época, ainda não conseguiu compreender, né, que são os valores morais, né, que são as questões das virtudes, que são os bens que a gente realmente tem e carrega com a gente. Enquanto a gente fica preso aos bens materiais, e o interessante é que a gente sempre vê na Terra, né, mesmo geral, a grande maioria dos reis se intitulam por aquilo que eles possuem materialmente e não pela moral, que é isso que Jesus veio nos ensinar, né? É isso mesmo, né? O importante é a realeza moral, né? Um título, por unânime, se dá esse título para quem concorda unanimemente que essa pessoa está acima de todas pelas ideias que apresenta, né? E todo aquele que domina o século influi e que influi sobre o progresso da humanidade. Esse seria o rei. Só que existe uma outra realeza, né? Já te dou a palavra. Existe uma outra realeza, que é a realeza material da Terra, que nós ainda temos governos que são reinados, né? A Inglaterra, a Bélgica, a Espanha, né? Só que essa realeza se acaba por um artifício, porque chega lá do outro lado, eles são iguais a todos nós. Fala, Edna. Exatamente. Então, é que os reis, né, na Idade Média, eles eram levados a acreditar que eles eram ungidos por Deus. Sim. Então, que eles tinham poder de vida e de morte, eles faziam o que eles queriam, porque era Deus que tinha escolhido e por isso eles estavam lá. É uma coisa assim, muito absurda, né? Mas isso aconteceu. Ungido é aquele que é benzido por Deus, isso, né? Abençoado por Deus, como é que fala? Identificado para ser o representante de Deus na Terra. Exatamente. Tudo certo. Tudo bem? Podemos seguir? Do ponto de vista
Marlene, quer ler um pedaço? Você lê. E agora? Você lê até lê o item 5 todinho. Tá bom? O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência no país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pelas simples dúvidas sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele se porta como a criança que nada vê, além dos seus brinquedos, e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que foi vítima, o orgulho ou a vaidade feridas. São tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca tudo se agiganta ao seu redor, o mal que o atinge como o bem que toca aos outros. Tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que subindo a uma montanha tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele, então, se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura, e ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os elevam tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. E aí, amiga? E aí? Fala alguma coisa do que você entendeu sobre isso. O que eu entendi é aquilo que você já tinha falado antes, né? Quando a gente olha para o futuro, quando a gente entende que aqui é uma passagem, como isso muda o nosso olhar e tudo que nos acontece a gente entende que é um aprendizado. Não que a gente não dê valor, pelo contrário, a gente dá um valor, mas é um valor diferente. São os valores que os bens da terra não cobrem. O contrário disso é quando a gente finca os pés e fala, isso é meu, aquilo também eu quero, e é meu, é tudo meu, é só meu. E qualquer revés
tenha, seja na saúde, seja no financeiro, ou até mesmo uma amizade que se afasta, não importa, toma tudo isso como um grande prejuízo, uma revolta. É a ambição desmedida, é o orgulho. Esse ponto de vista, ele nos leva, ele nos traz a reflexão de uma escolha. Nós podemos escolher o ponto de vista que queremos ter. Eu posso olhar do chão da cidade grande e ver tudo grande, Isso. né? Que os problemas são grandes, as maldades são grandes, as injustiças para mim são grandes. Ou eu posso subir a montanha e olhar de cima para baixo e ver que somos todos iguais. É tudo questão de ponto de vista. Então, quando eu acredito na vida futura, num ponto de vista com o qual eu encaro a minha vida e as minhas atitudes se transformam totalmente. Isso não quer dizer que a gente não passe problemas, vicissitudes, que a gente não fique nervoso, que a gente não fique triste, mas tem tudo um peso relevante, um peso relativo baseado nessa crença na vida futura, né? Porque quando a pessoa tem a mínima dúvida nisso, tudo a desequilibra, tudo a deixa em desordem emocional, material, espiritual, né? Quando eu acredito nisso, eu consigo olhar para a vida que está à minha volta e entender todas essas coisas, vivenciar todas essas dores e sofrimentos e dar o devido valor a tudo, o valor verdadeiro. Ou seja, tudo me é emprestado, é tudo me dado para que eu possa usar e viver experiências para minha evolução. Mas não, nada meu. Nem o amor que eu julgo ter, nem os filhos que eu acho que são meus, que não são, né? Nada disso é meu. O que importa é o ponto de vista com o qual a gente olha a vida. Muito bem. Vamos continuar. Júlio, você quer ler o item 6? Liga o microfone. Se for desse modo, ninguém mais se ocupando das coisas da terra. Tudo correrá perigo, é o que se pode pensar. Mas não é assim. Instintivamente, julgar por pouco tempo, ele ainda quererá estar o melhor ou menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho debaixo da sua mão, não atire para não se picar. Portanto, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis naturais. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto, por dever, e com isso realiza os planos da providência, que o colocou na terra com esse objetivo. Só aquele que considera a vida futura pode atribuir ao presente uma importância relativa e se consolar facilmente com seus insucessos, pensando na sorte que o aguarda. Deus não condena, portanto, os prazeres terrenos, mas sim o abuso que ele se faça em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que se deve acautelar os que ouvem essas palavras de Jesus: o meu reino não é desse mundo. Aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrena é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera, ao passo que aquele que crê na vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar.
Bom, aquilo que a gente já leu anteriormente, né? Que aquelas pessoas que vão guardando, né? O orgulho, o egoísmo, a avareza, né? Isso tudo vamos dizer assim, com a morte, com a desencarnação, isso nada se leva, né? E muitos, né, vão sofrer no umbral, né? Que a gente já viu pelas outras literaturas, né? Que realmente essas pessoas sofrem mais. Agora, aqueles que acreditam que realmente podemos melhorar a nossa evolução a cada passo, né? Cada centímetro, como alguns dizem, né? A nossa evolução espiritual. Nós temos de sempre acreditar nisso, aquilo que Jesus falou, né? O reino dele não é desse mundo, quer dizer, o reino é um espiritual, e que nós possamos chegar até o nosso mestre Jesus, né? A sua evolução, porque é muito difícil para nós, mas é difícil assim de chegar a essa evolução igual a Jesus, mas nós chegaremos um dia. Então, o que é interessante é a confirmação. O que acontece? De novo, é o olhar. Tudo depende do meu ponto de vista, né? Eu acho interessante quando ele fala a primeira frase aqui: Deus não condena os povos dos terrenos. Ou seja, Deus, o Criador, seja o que for, Jesus, né? Nosso irmão maior, que eu falo, ele nunca condenou a riqueza. Ele nunca condenou a pessoa ter alegria, participar de festa, né? Ele nunca condenou a pessoa se esforçar para ir buscar uma vida melhor, uma casa melhor, ou um carro melhor, um trabalho melhor. O problema é o que se faz disso, é o reflexo disso na tua evolução espiritual. A nossa principal preocupação tem que ser a nossa evolução. Essa é a principal preocupação nossa aqui. O resto é consequência. Então, o que você faz da riqueza ou da alegria, ou da festa, é o que você faz disso. O que isso reflete na tua alma enquanto espírito. Então, ele não condena a pessoa a participar de festa, nada disso, nada disso. O problema é o que você faz com isso. E como nós somos crianças espirituais, normalmente nós deixamos nos levar pelos prazeres materiais. Todos eles. E em primeiro lugar, nós esquecemos a nossa responsabilidade espiritual e moral. E corremos para a bagunça. Nós gostamos de gandaia, né? Porque a gente é criança, a gente quer o prazer imediatista. A humanidade toda é imediatista. Ser imediatista é querer tudo agora, sem parar para pensar lá na frente, sem ter aprendido com o que passou, não é? Então, o que eu acho muito importante, porque nós vamos encontrar pelo nosso caminho pessoas que valorizam muito as coisas terrenas, e outros o contrário, que criticam muito as coisas terrenas e acham que a pessoa, para estar em evolução, tem que abandonar tudo. E nós não conseguimos abandonar tudo, né, meus irmãos? Porque nós estamos encarnados. Nós temos vida em sociedade, nós temos vida em família. Então, se comemora aniversário de netos, sim. Se comemora aniversário das pessoas queridas, sim. Né? Então, essas festas são necessárias. Agora, tem gente que condena isso tudo, que tem que viver em oração e no sacrossanto lar, pensando só na moralidade e evoluir. Não é assim. Paulo disse uma frase maravilhosa, né? Que é preciso estar no mundo sem ser do mundo. Porque para você se melhorar e evoluir espiritualmente, não adianta estar trancado distante da realidade da gente, não. Você tem que estar no mundo, vivenciando tudo o que acontece, e ali você tem que exemplificar o que você já sabe e o que você já aprendeu. Isso vale numa festa de aniversário, né, numa confraternização entre amigos. Ah, não pode fazer festa
Os amigos, pode fazer festa com os amigos do centro, sim. Desde que você, nessa ocasião, você preserve aquilo que você tem de valor moral maior. É simples. Nós precisamos de estar entre as pessoas. O filósofo já disse que o homem é um ser social, nós não podemos viver sozinhos, nós precisamos de confraternização, precisamos de participar das coisas. O negócio é a medidinha, né? Que às vezes essa medidinha é assim, não é assim, né? E daí a gente bota tudo a perder. Então também devemos atentar para as pessoas que dizem que a verdadeira evolução é aquela que se faz abrindo mão de tudo da terra. Não dá para abrir mão de tudo da terra. Nós sabemos que não, nós temos família, né? Nós temos netos, nós temos filhos, né? Nós temos compromissos profissionais, né? Então, às vezes, é questão de, você põe na balança, então, o que é mais importante? Eventos profissionais ou trabalho espírita? Não, não é assim. Não é assim. Tenho certeza que alguns de nós já ouviu isso. Eu já ouvi. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Exatamente. Entendeu? Então, se a gente ainda... Nossa, eu me orei. Se a gente ainda trabalha materialmente, se a gente tem compromissos profissionais, ou uma reunião, ou uma confraternização, um evento qualquer, é questão de pesar o que vai ser mais importante. E tome a sua escolha, porque você tem livre-arbítrio. Você foi criado com o poder de escolher. Simples assim. O que vai no teu coração é só você e teu mentor é que sabe. O resto não sabe. Então, não tem que se importar. Entendeu? Nossa, falei até filosofando agora. Vou ler o item 7. O Espiritismo dilata o pensamento e lhes rasga horizontes novos. Nossa, gostei dessa figura de linguagem. Rasgar o pensamento. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Realmente é um elo. 80 anos, que é a média de vida do brasileiro, é um instante. Todos nós já estamos no último terço da nossa encarnação. Todos nós, olha aqui. Quem de nós já não vai estar? Porque nós temos colegas que vão assistir no vídeo, né? Pode ser que não, outros assistam e não estejam. Mas a vida passa num átimo, num instante. É muito rápido quando a gente compara com a vida do Espírito, que é eterno, tal, somos imortais. Então, essa vida de agora, que a gente está aqui com esse corpo, com essa família, com essa consciência desperta, é única e passa muito depressa. O Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga, que une todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Nós estamos unidos todos. Olha que lindo. Conjuga, que harmoniza todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e todos os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Aí justifica eu ser fraterno mesmo, no exato sentido dessa palavra. Fraternidade é tratar como irmão. Então, enquanto eu não conseguir tratar meu semelhante com fraternidade, eu ainda não consegui minha evolução. É normal, gente, nós estamos caminhando. Mas o objetivo nosso é tratar a todos com a mesma importância. Mas isso sentido aqui no coração. Não é lido, é sentido. Enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres.
A doutrina que acredita nisso, né, que a alma é criada quando nasce, é a doutrina católica. E daí nos torna estranhos uns aos outros, porque ele não acredita na vida anterior. Então, nós já sabemos que a vida começa na concepção, porque é na concepção, quando o óvulo se forma, é fertilizado pelo espermatozoide, que já ali já tem um ser espiritual que está ligado àquele embrião. Ele está na espiritualidade, mas ele já está ligado ao fio de prata àquele. Então, demonstra a clareza da fraternidade entre todos os seres que já viveram. Deixa eu ver. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Essa interpretação, para aquelas pessoas humildes, sem cultura, a gente fala cultura no sentido de aprendizado, né? Teria sido impossível. Então foi preciso que a humanidade caminhasse, evoluísse mais e a seu tempo viesse agora esclarecer. Assim como logo, logo, quando se iniciar a era transformadora, já iniciou, né? Mas quando ficar claro essa transformação para o mundo regenerado, vai ficar claro outras coisas que ainda estão obscuras para a gente, que foram escritas aqui por Kardec na codificação e que ainda não ficaram claras. Como a gente leu no livro dos Espíritos, como a gente leu no livro dos Médiuns, falar assim, a humanidade ainda não está apta para saber, né? E aqui tem instruções dos Espíritos que é dada por uma rainha da França. Então, é uma comunicação que fala sobre a realeza terrestre, ou seja, o que é a realeza terrestre agora que ela está na espiritualidade. Eu vou ler rapidinho para vocês. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Olha lá. Quem, pois, compreenderia o valor nenhum dos reinados da terra se eu mesmo não o compreender? Que trouxe-o comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a minha missão, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, na espiritualidade, qual soberana, veio acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais eu menosprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra, ou seja, a porcaria, né, das honras e das grandezas que se lutam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes, tipo uma planta urticária, uma planta ruim, e dos espinhos, e não por entre as flores, ou seja, procura na dificuldade. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardá-los para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Olha que maravilha! Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros,
os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar o acesso a essa morada. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre, cidade de Havre, 1863. Maravilhoso, né? Alguma dúvida? Esclarecimentos? Ó, já acabou mais um capítulo. Sim. Eu acho que vai ser um por aula, né? Se for assim, vai ser bom. Se nós tivermos dúvida durante a semana, se bater alguma dúvida diante do que a gente falou, conversou hoje, vocês podem anotar, semana que vem a gente esclarece, né? Sim. Tudo bem? Então vamos encerrar com a Lu fazendo as vibrações, por favor? Ok, vamos lá. Sim, mais uma vez agradecidos por essa oportunidade bendita, com tanto aprendizado, com tanto conteúdo, que nós possamos neste momento elevar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos para que possamos doá-los em formas de vibração. E vibramos assim pela paz universal. Vibramos por toda o nosso planeta Terra. Que seja envolvida muita luz, e muita paz, e muito amor. Que todas as nações, os povos, possam vivenciar, nem que seja um instante de paz, de amor em seus corações. Que a humanidade possa abrir seus olhos e os corações para receber as maravilhas que o nosso Mestre Jesus e o nosso Pai e todos os nossos amigos espirituais nos proporcionam por meio de energia, que a humanidade possa ter a compreensão e o entendimento de que tudo que temos aqui neste planeta, todos os recursos naturais, os recursos materiais, que eles possam ser utilizados da melhor forma possível para a nossa evolução, para o bom entendimento, para que a paz realmente reine, para que a fraternidade seja presente e permanente em todas as relações, para que possamos aprender a valorizar aquilo que realmente tem valor, que são os vínculos, os afetos, as oportunidades de nos relacionarmos uns com os outros, de poder aprendermos, que nós possamos, assim, mestre, com um pouquinho que nós já aprendemos, que nós possamos levar por meio deste estudo, aí assim como tantas casas, tantas religiões, em seu nome levam também, que possamos nos unir nessa força, nessa união fraterna, de paz, de prece, de amor, pois só assim, mestre, nós estaremos vivenciando aquilo que tu nos ensinaste e que essas vibrações cheguem a todos os corações, que assim seja, e humildemente vibramos por nós, para que possamos estar juntos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Até semana que vem. Obrigada, Geraldo. Muito carinho do seu coração. Edna, Marlene, Lu. Até amanhã. Até amanhã. A gente se encontra lá nas pernas. Tchau, tchau.